Se você quer atuar como perito, especialista em engenharia civil, não tem jeito. Você tem que saber e tem que entender de engenharia diagnóstica. Se você não sabe ou sabe, quer se aprofundar mais, entender como eu uso isso para melhorar na minha vida, como eu uso isso para conquistar mais clientes, ganhar mais autoridade com os meus clientes, fazer meus orçamentos terem mais peso, fazer com que meus clientes peçam para mim fazer o meu trabalho independente de valor, para e assiste esse vídeo e vem comigo entender o que é engenharia diagnóstica. É essencial para você na sua carreira. Pessoal, é o seguinte, engenharia diagnóstica não é tão recente, tá? E também não é tão antiga. Ela foi criada aí faz alguns anos por alguns engenheiros super tradicionais, engenheiros os quais eu inclusive fui aluno, pessoal peritos de São Paulo, muitos já foram presidentes do IBAP, para vocês terem noção, que é o Tito Lívio, Jerônimo Cabral, Marco Antônio Gulo, a Estela, pessoal de extremo renome, que visa a verdadeira melhoria da engenharia, da construção civil no nosso país, pessoas que querem ver a nossa engenharia se desenvolver, a nossa engenharia melhorar. E o que eles fizeram? Eles pegaram e de alguma forma tentaram descomplicar a perícia, que sempre foi algo muito complexo, algo restrito a poucos profissionais. Eles decidiram descomplicar isso para tornar esse conhecimento mais acessível, mais abrangente, não só aos engenheiros, como a quem deseja contratar esse tipo de serviço. Perícia não é só judicial, pessoal. Perícia também existe e muito no âmbito extrajudicial. São pessoas que querem ter uma obra sem problemas, é aquele síndico que está tendo um problema no seu prédio e quer ter uma solução, com certeza, uma solução respaldada de uma opinião técnica. É aquela pessoa que está tendo um problema com, por exemplo, um vizinho e quer ter um laudo para se respaldar, para poder entrar na justiça. Existem várias formas, vários âmbitos que essa engenharia pode ser utilizada. Então, é um âmbito extremamente interessante, é um âmbito muito bacana. Eu, como engenheiro, eu amo trabalhar com isso, porque a engenharia no seu cerne, é a engenharia na sua parte mais pura, é entender a causa dos problemas, é entender o que pode acontecer com a progressão desses problemas, é entender como a gente pode solucionar esses problemas, como a gente pode ajudar alguém, seja ela uma construtora, ou seja ela o nosso cliente físico, a ter aquele bem dele de volta, a ter a solução para aquilo que ele estava sofrendo tanto com isso, tá bom? Então, o que é a engenharia diagnóstica, né? Não vou ficar fazendo propaganda aqui, mas ela é o conjunto de ações, né? São as medidas que nós adotamos para uma melhoria da construção como um todo, entendendo desde a prevenção, como diagnosticando, entendendo o que é o problema, qual vai ser a evolução desse problema, o que ele pode vir a causar, né? Qual vai ser o dano que ele vai vir a causar e, por consequência, o que a gente pode prescrever para solucionar esse problema, qual vai ser o conjunto de ações que a gente pode adotar para a recuperação, entende, dessa situação que a gente vai ter encontrando. Então vamos lá, Tito Livio, né, o pessoal sempre buscou, inclusive a equiparação no vocabulário. Então eles sempre vieram e falaram, separaram nesses seguintes tópicos, que é o que eu acabei de comentar com vocês, que vai ser a profilaxia, aí após a profilaxia nós vamos ter o diagnóstico, vamos ter também o prognóstico, e por último, mas provavelmente o mais importante de todos eles, que vai ser a prescrição técnica, né? Então vamos lá, pessoal, vou explicar para vocês um a um o que é isso que eu estou falando para vocês aqui. A profilaxia são aquelas atitudes, né, aquelas metodologias, o que a gente está estudando aqui, é o que é feito para evitar, ou seja, anteriormente, né, a ser executado,
para a gente evitar que os danos venham a surgir. É uma prevenção. Por exemplo, vamos falar aqui, né? Eu vou citar um exemplo de um caso real que aconteceu comigo, que foi numa visita a uma edificação, a um prédio que o síndico estava com um problema de corrosão na laje do subsolo. E aí eu vou citar bastante essa história para vocês entenderem o que aconteceu. A profilaxia, imaginem então comigo, né? Uma laje com as corrosões aparecendo, né? A armadura inferior aqui já toda aparecendo, toda destacada no fundo da laje. A profilaxia nesse caso que a gente estaria falando seria um cobrimento adequado da armadura, por exemplo, né? Temos que estudar para fazer um bom diagnóstico, ver se realmente era isso. E aí a gente cai no diagnóstico. O que é o diagnóstico? É entendendo o histórico, entendendo os sintomas, colhendo, por exemplo, relatórios de outras pessoas, estudando as plantas, estudando as documentações que a gente vai ter em mãos, entendendo e determinando qual é o problema, qual é a patologia relacionada ao problema que a gente encontrou, tá bom? Fora isso, a gente vai ter o diagnóstico. Tá? Então, diagnosticamos, a gente vai ter agora o prognóstico. O que é o prognóstico, pessoal? Vamos voltar aqui então na nossa laje, né? A gente tem a profilaxia, uma boa cobertura. Temos o diagnóstico, que seria, por exemplo, a corrosão das armaduras relacionada ao destacamento aqui da camada superficial do concreto, na região de cobrimento. O prognóstico vai ser as possíveis consequências, ou seja, o que vai avançar, o que vai vir a acontecer nos próximos, se não for tratado, o que vai vir a acontecer, qual vai ser as consequências, ou seja, pode ser até mesmo o colapso, né, dessa estrutura, o rompimento dessa laje, uma fragilidade na laje, né? Quem sabe até um rompimento frágil. E aí, por último, mas não menos importante, teoricamente é o que a grande maioria dos nossos clientes quer saber, né? E que é a nossa prescrição técnica. E o que é a prescrição técnica? A prescrição técnica são basicamente as alternativas de intervenção que a gente vai dar para solucionar esse problema, né, que a gente diagnosticou aqui para o nosso cliente. Por exemplo, nessa nossa historinha da laje, uma laje em corrosão, nossa prescrição técnica poderia ser o reforço das armaduras, tratamento das mesmas e aí um reforço de concreto dessa estrutura. Muitas vezes auxiliado aí de um engenheiro calculista que pode estar auxiliando a gente nessa tarefa como auxiliar técnico, tá bom? Então, isso aqui é o básico que vocês têm que entender, que a gente vai usar em todos os nossos vocabulários. Isso aqui qualquer engenheiro diagnóstico, qualquer perito tem que saber o que é, para não falar bobagem para o nosso cliente. A gente trabalha na área, nós somos técnicos, temos que usar a linguagem adequada na nossa comunicação, tá bom? E aí, eu vou passar para vocês, pessoal, o que é mais importante, que é o que esses peritos, o Tito, todo mundo, sempre ressaltou muito na engenharia diagnóstica, que são as ferramentas, né? Que é as ferramentas que a engenharia diagnóstica nos dá como engenheiros diagnósticos para conseguir solucionar os problemas dos nossos clientes. E aí que entra o que eu falei para vocês no início desse vídeo. Aí que entra entender como a gente consegue agregar valor no nosso serviço, entender o que o nosso cliente está precisando. Normalmente, no nosso meio de trabalho, os clientes não têm muita certeza de qual serviço eles precisam. É muito comum uma pessoa chegar para você como perito, 99% dos meus casos, as pessoas chegam para mim como perito e me perguntam: Henrique, eu quero um laudo, me pedem um laudo. Mal sabem elas que o laudo é a simples constatação, é o simples papel, é a parte física. Na verdade, elas estão querendo uma vistoria, uma inspeção, uma auditoria, uma perícia, quem sabe até mesmo uma consultoria. Elas não sabem solicitar o serviço. Então, nós temos como obrigação, como técnicos, explicar para o nosso cliente o que eles realmente precisam. E aí a gente vai se ater a essa historinha que eu estou falando para vocês, da laje, o que aconteceu e como isso foi dado andamento, como eu expliquei para o meu cliente e como isso pôde me render muitos mais frutos nessa situação como um todo.
tá? Então, vou começar aqui, ó. Eu vou desenhar essa tabela. São 5 as ferramentas principais da engenharia diagnóstica, sendo elas a vistoria, depois vem a inspeção, depois a gente tem a auditoria, aí após a auditoria nós também temos a perícia, e por último a gente vai ter a consultoria. Então vou tentar fazer uma tabelinha aqui, ó, para facilitar o entendimento para vocês, tá, pessoal? Então, na nossa primeira coluna, a gente vai ter o registro fotográfico, tá? Na nossa segunda coluna, nós vamos ter a análise técnica. Na nossa terceira coluna, nós vamos ter normas, leis, manuais, enfim, documentações, etc. Que é a parte de documentações. Aí depois nós vamos ter causa e origem, né? Ou seja, o prognóstico e a prescrição. E por último, a gente vai ter aqui o prognóstico e a prescrição. Legal? Então, esse finalzinho aqui ficou sobrando. Vamos apagar ele para deixar nossa tabela um pouquinho menos feia, né? Para começar para vocês, vamos explicar aqui a historinha que eu queria explicar. O que aconteceu comigo, engenheiro diagnóstico, já estava atuando há algum tempo na área. Um síndico me ligou: Henrique, estamos com um problema no nosso subsolo. Estou preocupado. A gente olha a laje do subsolo, tá toda corroída, pelo amor de Deus, estou com muito medo, será que vai cair, não vai cair? Já chamei um pedreiro, o pedreiro mexeu, só piorou, e agora? Aí eu fui, estava fazendo minha visita de orçamento, né? Necessariamente eu vou realmente no local fazer um orçamento, uma visitação. Cheguei lá, já observei realmente uma laje de concreto armado, estrutura convencional. E a gente observava toda a armadura positiva na parte inferior dessa laje de concreto totalmente corroída, com uma perda razoável de seção, de forma que já tinha expandido e estava destacando o cobrimento de concreto nas regiões de armadura, tá? Então, esse síndico chegou para mim e falou assim: Henrique, eu quero um laudo. Você é um perito, eu preciso de um laudo do que está acontecendo aqui para a gente solucionar. Aí eu falei para ele: ó, o que você realmente precisa? Porque laudo é o papel. Qual o serviço que você quer? Você quer uma vistoria, uma inspeção, uma auditoria, uma perícia, uma consultoria? O que você precisa? Ele olhou com aquela cara de dúvida para mim, né? O que você está falando? Então tá aí outra dica, a gente tem que tomar cuidado para não falar com vocabulário que o nosso ouvinte não entenda, que o nosso cliente não entenda. Porque a gente não vai ter engajamento, a gente vai ter uma dificuldade que essa pessoa contrate nosso serviço. Então, vamos lá. Aí eu expliquei para ele, eu peguei: olha, meu amigo, a vistoria é o simples registro fotográfico. Ou seja, eu vou vir aqui para você, vou tirar fotos, vou colocá-las na forma de um documento denominado laudo e vou entregar a você, tá? Vamos fazer uma locação, um posicionamento, mas enfim, é um simples registro fotográfico. Caso você precise, por exemplo, comentar isso em uma reunião de condomínio. Estamos com esse problema, um técnico veio e registrou isso para nós. Isso é a vistoria, tá? A simples registro, sem análise do técnico.
Ah, não, poxa, então você não é o registro. Não é o registro. Você já quer um parecer meu. Você já quer saber a minha simples análise do que é aquilo que está ali. Então você vai ter um registro e você vai ter a análise do técnico. No caso somos nós, né? Sou eu, são vocês aí que estão me ouvindo. A análise do técnico baseada nos meus conhecimentos como especialista, já na nossa bagagem, na nossa experiência técnica. Então a gente já vai pôr a nossa análise ali dentro. Aí nós temos uma inspeção. Inspeções são muito comuns, pessoal, só para você entender. Por exemplo, eu tenho um prédio e a pessoa quer fazer uma inspeção predial, quer fazer um check-up no prédio dela, que é um dos nossos carros fortes, tá? Esse aqui, ó, é um baita de um mercado para a gente trabalhar. A pessoa está entrando, quer fazer a inspeção, quer saber qual é a situação do prédio. A gente chega no síndico profissional, oferece serviço e ele entende, porque assim nós fazemos uma listagem de tudo que precisa ser feito nesse prédio, desde o SPDA até o sistema de recalque de água, bombas, todos os sistemas, a gente faz uma vistoria para ele entender em ordem de prioridade o que precisa ser feito com base na nossa análise técnica. Ah não, Henrique, eu preciso saber se essa laje foi construída, estamos dentro do tempo de garantia, essa laje foi construída dentro das normas vigentes, ela foi construída adequadamente, então a gente já vai ter que analisar aqui as normas. Então, nós já estaríamos auditando. Imagine, a gente já teria que sentar, olhar a 6118, a NBR, né? Entender como é que está, se realmente o cobrimento que estava ali foi adequado. Muitas vezes a gente traz um engenheiro calculista como engenheiro auxiliar, como um auxiliar técnico, para ver se o cálculo das armaduras foi adequado, se a espessura da laje foi adequada, se o concreto ali determinado também não foi mal executado, por exemplo, se ele foi bem determinado, e depois a gente analisa se ele, por exemplo, não está com uma porosidade excessiva, uma fissuração excessiva. Então a gente já entra em normas técnicas, a gente cai aqui na nossa auditoria. Aí, Henrique, mais do que isso, eu queria entender de você qual foi a causa, qual foi a origem, ou seja, ele quer o diagnóstico, pessoal. Lembra do nosso vocabuláriozinho lá atrás? Ele quer saber o que causou isso aqui. Foi uma falha do sistema de impermeabilização? Foi mal projetado? Foi um mau uso, por exemplo? Existem muitas regiões de garagem que por excesso, por exemplo, de CO2, existe uma corrosão mais acentuada das armaduras na parte superior. Então, aí ele já quer saber a causa. Então, aí, ó, o síndico lá pensando o que ele quer. Será que ele quer sua foto? Ele quer nosso parecer? Ele quer ver se a gente estava em acordo com a norma, a construtora agiu adequadamente? Ou será que ele quer saber realmente qual foi a causa? Vamos dizer, não estamos em garantia, mas eu quero saber o que causou. Porque senão a gente pode dar um tiro para a direita e na verdade tinha que dar um tiro para a esquerda. Então entenda, até aqui a gente só está falando que está corroída a nossa laje, que está tendo um destacamento, uma falha precoce talvez. Mas aqui a gente está falando o porquê isso já está acontecendo. Entende? Para ele tomar uma decisão adequada nesses parâmetros. E aí, por último, o mais completo dos nossos serviços como engenheiros diagnósticos seria uma consultoria, em que a gente já vai dar um prognóstico e uma prescrição. Ou seja, a gente vai pegar essa laje que eu fui lá, encontrei no prédio do nosso síndico, vou olhar essa laje e vou falar assim, olha, essa laje, se a gente não tomar uma atitude, tem uma tendência de que daqui 1 ano, 2 anos, o quadro se agrave, podendo ser um risco aos condôminos, podendo gerar o colapso da laje ou outras atitudes, depende, né? Cada situação é uma situação. E aí a gente já vai prescrever quais são as melhores alternativas, né? Não adianta, quais são as melhores intervenções de solução para o problema que ele tem ali na mão dele. Tá? Porque, poxa, ele já gastou dinheiro, contratou um profissional liberal, esse profissional foi lá, executou vamos chamar de remendo para não chamar de gambiarra, e aí já perdeu dinheiro. Então ele quer agora a nossa prescrição como técnico, ele quer uma prescrição certeira, ele quer ter garantia, ele quer poder apresentar para o condomínio que, olha, veio um técnico, a gente vai fazer isso aqui vai dar certo. Então, ele está querendo uma consultoria da nossa parte. Então, a gente vai ter todas essas atividades aqui elencadas. Perceba?
Então, vamos fazer aqui, ó. Então ele veio para mim e na verdade o que ele queria era isso aqui. Ele queria a nossa prescrição, ele queria a solução para os problemas que estavam apresentando no condomínio. Então, na verdade, ele queria uma consultoria como serviço. Só que tem um detalhe, pessoal. Todos esses aqui se enquadram na categoria de laudo, tá? Então, aqui nós temos um laudo. Só que aqui na consultoria, nós já entramos com um parecer técnico. Então aqui nós estamos entrando com um parecer técnico. Então, na verdade, olha só, o que ele queria não era um laudo no final das contas. Ele queria um parecer técnico, que também se manifesta na forma de um documento escrito, assinado, RT recolhida, sobre a minha opinião do que está acontecendo, levando em considerações tudo isso, normas, minha análise técnica, a causa, a origem, qual o prognóstico. Então, ambos são papel, ambos são documentos escritos e registrados, documentados, porém, esses não apresentam a nossa prescrição e o parecer, ou seja, a consultoria, já vai aparecer aqui a nossa prescrição e nosso prognóstico da situação, tá bom? Então, pessoal, não tem como vocês venderem o produto de vocês sem vocês entenderem o que vocês têm para vender. Percebe como é muito diferente você falar para o seu cliente os serviços que ele pode contratar, o que ele pode esperar de você, o que você vai acabar entregando para ele, o respaldo que você vai dar para ele em frente a todos os outros condôminos. Então faz muita diferença, pessoal. Isso aqui é uma dica que eu dou para vocês, para se tornarem peritos melhores, se tornarem engenheiros melhores, conseguirem atuar nessa área que eu tanto gosto e fazerem isso aqui virar fonte de renda para vocês, tá bom? Então, esse foi mais um vídeo do Engenheiro Henrique Bosco para vocês. Espero que tenham gostado. Pessoal, comenta aqui embaixo para mim. Eu quero produzir o melhor conteúdo possível. Henrique, eu tenho dúvida de outro vocabulário. Eu fiquei com uma dúvida do seu vídeo. Me fala, eu quero ajudar, eu quero entender como isso aqui pode entrar na vida de vocês, como isso aqui pode ajudar vocês a rentabilizar a vida como engenheiro de vocês. Vamos melhorar a engenharia do nosso país, vamos melhorar a remuneração do engenheiro e vamos nos ajudar como engenheiros, pessoal. Não adianta achar que a gente vai ganhar dinheiro sozinho. A gente ganha dinheiro como uma classe, a gente vai ganhar dinheiro ajudando a nossa engenharia, o nosso Brasil a ter uma construção melhor. Então, muito obrigado, não esquece, comenta aqui embaixo, dá um like e me ajuda a fazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. Valeu!